Olá a todos, neste vídeo iremos resolver problemas usando inequações. Um primeiro problema, vamos lhe chamar assim, um problema do dia a dia. Um segundo problema, um problema geométrico. E um terceiro problema, utilizando as sequências, as sucessões do sétimo ano. Ora bem, primeiro problema. O Sr. João comprou um computador através da internet. Existem duas modalidades de pagamento. Uma primeira, paga uma taxa fixa de 15,99 mais o valor do equipamento. E uma segunda, paga o valor do equipamento mais 3% sobre o valor do equipamento. Ora bem, uma primeira análise. Se o computador não for muito caro, compensará a segunda modalidade. Porquê? Porque a taxa é 3% sobre um valor que vai ser mais pequeno, mais baixo, então compensará. E certamente não será inferior a 15,99. Se o computador for mais caro, o que é que vai acontecer? A partir de um determinado valor, passa a compensar a primeira modalidade, porque paga sempre uma taxa fixa. O que é que nós queremos saber? Precisamente isso. A partir de que valor do computador é que passa a compensar a primeira modalidade. Ok? E apresentar aqui os cálculos todos que efetuarmos. Os passos que te apresento a seguir são os mesmos passos para a resolução dos problemas seguintes. Aqui estão identificados, nas próximas já não identificaremos. Primeiro passo, identificar a incógnita, o preço do computador. Ok? Se a incógnita já estiver identificada, não fazemos este primeiro passo. Segundo passo, traduzir as nossas informações do problema por meio de uma inequação. Ora bem, primeira modalidade. Paga-se o valor do computador mais 15,99. E o que se quer saber é a partir de que valor é que compensa a primeira modalidade. Se compensa, o que é que quer dizer? Quer dizer que este valor fica mais pequeno, é menor do que a segunda. Ok? Por isso é que está ali o menor. E a nossa segunda parte, o segundo membro da nossa inequação. O valor do equipamento mais uma taxa de 3% sobre o valor do equipamento. Cá está, o valor do equipamento mais uma taxa de 3%, 3 por 100, 0,03 vezes x. Por isso é que está ali 0,03 vezes x. Ok? Temos que garantir que o preço do computador também é um número maior do que 0, obviamente. Ok? Segundo passo, traduzirmos aqui as informações. Normalmente não são difíceis, precisamos de propriedades ou se precisamos de traduzir com coerência as informações que temos no nosso problema para chegarmos corretamente à nossa inequação. Terceiro passo, vamos resolver a nossa inequação, obviamente, para descobrir então, para respondermos então depois ao nosso problema. Vamos juntar os termos semelhantes, o x passa para o primeiro membro, troca de membro, troca de sinal. O 0,03x passa para o primeiro membro, troca de membro, troca de sinal. E o mais 15,99 passou para o segundo membro, trocou de sinal. Simplificando o primeiro membro, ficamos com menos 0,03x. E tal como vimos no vídeo da resolução das inequações, se o coeficiente do termo em x for negativo, passa para o segundo membro a dividir. E trocamos o sinal de desigualdade. Muito importante, nunca esquecer isto, né? Para efeitos da resolução das nossas inequações, muito importante. Simplificamos e x maior do que 533. Finalmente, juntando as nossas duas informações, o preço do computador tem que ser maior do que 0 e x tem que ser maior que 553 para respeitar a condição que tínhamos na nossa inequação. Representamos o conjunto de solução, então, de cada uma das inequações. Para tal, vamos verificar se trata de uma conjunção ou disjunção e encontrar o seu conjunto de solução. No nosso caso, trata-se de uma conjunção e representando geometricamente as nossas duas condições, x maior que 0, x maior que 553, tal como vimos no vídeo da resolução das inequações, da conjunção e disjunção das inequações, se for I, temos uma interseção dos intervalos de 0 a mais infinito e de 533 a mais infinito, e esta interseção dá de 533 a mais infinito. Sexto passo, verificar se todas as soluções encontradas são soluções do problema e dar a resposta. No nosso caso, interessar-nos-á o 533. Efetivamente, se pagasse pela primeira ou pela segunda modalidade e o preço do computador fosse 533, era indiferente. Tanto compensava a primeira como a segunda. Mas, a partir de 533, a primeira modalidade passa a compensar. E é essa a resposta. A primeira modalidade compensa para computadores que custem mais do que 533.
Ora bem, um segundo problema. Considera o ângulo ABC, desenhado à direita, descobre os possíveis valores de x para que o ângulo seja obtuso. Se reparares o ângulo, tem uma expressão 4x menos 2. O que é que nós sabemos e o que é ser um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus, mas menor do que 180. Não pode ser 90, porque 90 é reto. Não pode ser 180, porque 180 é um ângulo raso. Por isso, obtuso terá que ter estas duas condicionantes. Então, o que fazer? O primeiro passo está identificado porque o x está identificado, que é o que queremos saber. Temos que garantir que é positivo e a sua expressão tem que ser maior que 90 graus. E, por outro lado, e aqui está conjunção, quer dizer que no final vamos ter a interseção dos intervalos. E, por outro lado, a expressão tem que ser necessariamente menor do que 180. Resolvidas as duas equações, muito fácil, é só passar em ambas o menos 2 para o segundo membro, somar, e o 4 que está muito cá, passar a dividir, e obtemos então x maior que 23, x menor que 45,5. Marcando os três campos obtidos aqui, x maior que 0, x maior que 23, x menor que 45,5, ou se não quisesses colocar o x maior que 0, penso que também não seria grave, marcarias apenas os dois e garantirias que temos a falar apenas de valores positivos. Mas eu marquei os três e se repararmos a interseção, que aparece aqui, a interseção, vai nos aparecer precisamente entre 23 e 45,5. Okay, cá estão as três interseções, 0 a mais infinito, 23 aberto a mais infinito, menos infinito a 45,5 e fazendo interseção de 23 a 45,5. Quer isto dizer o quê? Que se o x tomar sexto passo, resposta, se o x tomar um valor entre 23 e 45,5, garantidamente temos um ângulo que é obtuso. Ora bem, um último problema. Diz, observa parte das soluções das figuras seguintes. Temos as três primeiras figuras de cada uma das sucessões. A partir de que ordem o número de quadrados da primeira sucessão é inferior ao número de quadrados da segunda sucessão. Como podemos ver, e já fiz a contagem dos quadrados, nas três primeiras sucessões, o número de quadrados que para cada uma das sucessões é sempre maior. A primeira é 7 na sucessão da esquerda, na primeira da sucessão direita é 2, a seguir 9, 5, a seguir 11, 8, é sempre maior. Okay? A partir de uma determinada altura vai acontecer que a sucessão da direita vai passar a ter mais quadrados naquela ordem, para a mesma ordem, vai passar a ter mais quadrados do que a figura da esquerda. O que nós queremos saber é a partir de que ordem. Olha, este era um problema muito simples. Facilmente podia ser respondido quando se deu as sucessões e as sequências no sétimo ano, continuando apenas a sequência e verificar a partir de que valor é que isso acontece. No nosso caso aqui, vamos utilizar as inequações, ok? Um outro processo. Porquê? Este processo das inequações é mais abrangente, dará para situações em que os valores são muito grandes. Imagina que a ordem era um número muito, muito, muito grande. Novamente, não vamos fazer isto por tentativas. Se tivermos aqui um processo que seja, nos ajude a resolver todo o tipo, deste caso, das soluções, que nos ajude a resolver, melhor ainda, ok? Por isso, o que fazer primeiro? Primeira coisa, voltamos outra vez ao sétimo ano, e ao vídeo, que também já temos um vídeo sobre esta parte relativa às sucessões e às sequências, para descobrir o termo geral, como descobrir o termo geral, e o que fazer é o seguinte, vamos ver de quanto em quanto é que cada uma das nossas sucessões está a seguir, ou seja, como é que eu descubro o termo seguinte, dado o termo anterior. De 7 para 9, mais 2, de 9 para 11, mais 2, e assim sucessivamente, mais 2, quer dizer que no meu termo geral da minha sucessão, vou multiplicar o n por 2. Depois o que fazer? Chamava isto de uma brincadeira, um pequeno ajuste, um ajuste para conseguirmos ter o termo que ali está. Olha, vamos a uma ordem qualquer, podemos ir à primeira e fazemos 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Mas qual é o termo que nós temos aqui na primeira? É 7, então é só fazer o ajuste, mais 5. Isto funciona para qualquer uma. Se formos aqui à terceira, 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Está feito. Ok? O nosso termo geral. Na segunda solução, de 2 para chegar a 5, o termo anterior para chegar ao seguinte, mais 3, do 5 para chegar a 8, mais 3, pela mesma ordem de ideias, 3n, e também pela mesma ordem de ideias, 3 vezes 1, 3,
Agora para chegar a 2, menos 1. Se formos fazer uma qualquer, aqui na terceira, 3 vezes 3, 9. 9 menos 1, 8. Cá está, nosso termo. Está bem? Temos então aqui os dois termos gerais. Utilizando os dois termos gerais, já conseguimos fazer a nossa inequação. O que saber? O n é a nossa ordem da figura que pretendemos determinar, primeiro passo. Segundo passo, garantir que a ordem é sempre um número positivo e, igualmente, que, e agora aqui fiz ao contrário, mas podíamos fazer da forma como está aqui escrito no texto. A ordem do número de quadrados da primeira sucessão é inferior ao número de quadrados da segunda sucessão. Se a ordem do número de quadrados da primeira sucessão é menor do que a ordem do número de quadrados da segunda sucessão, se eu inverter, então a ordem, o termo geral aqui que nos dá a ordem do número de quadrados da segunda sucessão, pretendemos que seja maior do que o número de quadrados da segunda sucessão. Pretendemos saber que valor é que faz com que o número de quadrados da segunda sucessão seja maior do que o número de quadrados da primeira sucessão, ok? Se trocarmos, ficaria menor. Neste caso, 2n mais 5 menor que 3n menos 1. Terceiro passo, resolver a nossa inequação. O 2n troca de membro, troca de sinal. O menos 1 troca de membro, troca de sinal. Simplificamos, n maior que 6. Tem que ser positivo, então, de 0 a mais infinito. Quarto passo. 6 também tem que ser maior que 0, de 6 a mais infinito. E onde é que nós temos a nossa interseção? Porquê? Porque não coloquei aqui, mas tem que respeitar as duas condições, uma e outra, por isso estamos perante uma conjunção e a nossa interseção, então, dá-nos de 6 a mais infinito. Quer isto dizer o quê? Que, estando aberto a sexta ordem, o número de quadrados da primeira ainda seria menor do que da segunda, mas na sétima ordem já não acontece isto. E se tu fores efetivamente avançando ali com os termos da nossa sequência, na sétima ordem, a segunda sequência, o número de quadrados da segunda sequência já é maior do que o número de quadrados da primeira sequência. Ok? Aqui é um exemplo diferente. Ok, 3 exemplos de resolução de problemas usando inequações que possam ajudar a resolver depois os teus problemas, está bem? Até o próximo vídeo.